A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 12, versículos 1 ao versículo 9, que nos diz o seguinte: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. E assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei casa em Israel e em Judá. E se isso te é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Amém, meus queridos? Esse capítulo 12, ele registra o resultado do pecado de Davi com Batseba. Ou seja, Davi, ele olhou pelo terraço, do seu palácio, viu esta mulher ao se lavar, e a Bíblia diz que ele se interessou, procurou saber quem era. Disseram-lhe que esta era mulher de Urias, o heteu, um de seus soldados, e mesmo assim ele a possuiu. Ou seja, ele trouxe um grande pecado para a sua vida. E para resolver esta situação, haja vista que o capítulo 11 vai relatar que esta ficou gestante, ele então envia a Urias da batalha para a sua casa, para que este pudesse então se deitar com a mulher, para que assim pudesse ficar escondido o caso que ele havia cometido esse pecado com ela. Mas este homem temente a Deus não quis se deitar com sua mulher, sabendo que os seus companheiros de guerra estavam lá na batalha, correndo risco de vida. Assim, Davi envia ele de volta para a sua casa ou para a batalha com um recado para que este fosse colocado de frente à peleja em um lugar que ele pudesse ser morto. Assim, estaria resolvido o problema de Davi com a mulher deste homem, pois ela ficaria viúva e agora ele poderia assumi-la e assim tomar conta daquela criança. Mas o que nós percebemos é que tudo isto é uma ação do homem para esconder o seu erro, esconder o seu pecado, pois é assim que o homem faz. Todas as vezes que ele erra, ele procura ocultar o seu erro de forma que este não venha a ser descoberto. Agora,
o que nós precisamos nos atentar é que diante do Senhor nada está encoberto. E nós sabemos que no momento certo Deus trará à luz tudo aquilo que foi feito em trevas. Vejamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas o que nós percebemos aqui é que este homem segundo o coração de Deus, ele comete um pecado, ele oculta o seu pecado, mas Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, envia o profeta Natã para trazer a Davi à luz o seu pecado. E quando ele chega diante de Davi, ele conta uma parábola, uma história para comparar a situação de Davi, para que ele pudesse entender a gravidade daquela situação. E tão grave foi a situação que o próprio Davi sentenciou que o homem que fez tal coisa, tomando a ovelhinha, né, daquele pobre, e ao invés de pegar, né, das suas milhares de ovelhas que tinha para oferecer para aquele viajante, o próprio Davi sentenciou: este homem é digno de morte. É quando o profeta Natã revela: Davi, você é este homem, porque aquilo, Davi, que você fez em oculto, Deus trouxe à luz. Ou seja, não importa quão escondido tenha feito o nosso pecado, Deus está vendo, contemplando, e Ele pode trazer tudo isso à luz. Mas quando o Senhor traz à luz, a sua intenção não é de nos envergonhar, não é de nos fazer, colocarmos em uma situação de vexame, mas é uma situação de restauração. Pois o próprio Davi, quando ele é confrontado com o seu pecado, a Bíblia diz que ele reconhece o seu erro, que ele se arrepende, e então o Senhor manda Natã dizer: Davi, você não morrerá. Você não vai morrer, porque a sentença de Davi era a morte, mas Deus operou com graça e livrou a Davi da morte, porque ele se arrependeu. Ei, você que está me acompanhando, talvez você tenha um pecado que tem confrontado a sua mente, que tem entristecido a sua alma. Eu quero dizer para você que se você se arrepender de todo o seu coração, se você confessar o seu pecado, você vai se livrar dessa carga, porque a intenção de Deus não é de lhe acusar. Isso é trabalho do inimigo, é ele que quer te acusar, ele quer tirar a alegria da sua alma. Mas Deus, Ele quer te livrar desse fardo. Em o nome do Senhor Jesus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não tinha capacidade de pecar, de errar, mas porque ele era um homem que, quando errava, ele reconhecia o seu erro e se voltava para os pés do Senhor. Que assim como Davi, nós possamos também reconhecer que não estamos imunes ao pecado, mas que este, quando acontecer acidentalmente na nossa vida, nós possamos nos voltar para o Senhor e reconhecer que Deus tem poder para perdoar-nos de todo o pecado. Glória ao nome do Senhor. Nós vemos nesse capítulo que uma série de consequências esse pecado de Davi traria sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque todo o nosso erro, todo o nosso pecado, todas as nossas falhas, todas as nossas atitudes têm consequências e muitas delas são irreversíveis, mas uma coisa nos causa alegria. Davi deveria morrer por causa do seu pecado, mas ele não morreu porque Deus perdoou o seu pecado. Ei, não importa a consequência que o seu pecado traga sobre a sua vida, desde que você tenha o perdão e a sua alma esteja garantida da eternidade com o Senhor, porque esse é o maior presente, esse é o maior tesouro que nós podemos ter, pois nada pode comprar isso que o Senhor nos dá de graça. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que em nome de Jesus, a graça perdoadora do Senhor venha agir na sua vida, em nome de Jesus.